Já pensou em transformar aí R$ 100 em R$ 168, R$ 1.000 em R$ 1.680 e R$ 10.000 em R$ 16.800? Pois é, no vídeo de hoje eu vou mostrar para você uma ação que eu analisei aí nessa última semana aqui de fevereiro de 2026, que está crescendo aí mais de que 10% acima do Ibovespa e está no momento aí de ascensão, e segundo o Benjamin Graham, também está tendo upside aí, né? Então a gente tem uma oportunidade muito bacana aí de ter essa ação aí na nossa carteira, tá? Então, seja muito bem-vindo aqui no canal. Meu nome é Vanucci Medeiros, estou aqui mais uma vez aqui no canal do Investidor Ocupado para trazer aqui o tema sobre investimentos, né? Fazer com que a gente, de mãos dadas, aí busque a nossa liberdade financeira, tá? Então, se você é a primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se você já é um investidor ocupado assim como eu, muito obrigado aqui pela presença no vídeo novamente. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui no canal. Estamos aí com 419 inscritos, pertinho aí dos 500. Tenho certeza que nesse primeiro semestre nós vamos estar conseguindo aí essa meta dos 500 inscritos aqui no canal, ou então conto com tua ajuda. Já dá o like aqui no vídeo, é muito importante para que o YouTube entenda que esse tipo de conteúdo é maneiro, é bacana e que você gosta, e que a gente consegue estar espalhando para mais e mais pessoas aí que está iniciando os investimentos, que já é um investidor, mas que precisa do conteúdo. Conteúdo demais nunca é demais, beleza? Então, sem mais enrolação, solta a vinheta e vamos aqui para o nosso vídeo de hoje. Bem, turma, então antes de começar aqui a falar a respeito dessa ação, né? Quando eu disser para vocês a ação do vídeo, eu vou estar abrindo um pouquinho o site do Investidor 10 para mostrar um pouco dos indicadores dessa empresa e mostrar aí o que Graham tem para a gente em termos de percentual que essa ação aí realmente tende a crescer, segundo ele, tá bom? Mas assim, antes de falar dela, eu quero falar um pouquinho sobre a Ibovespa, sobre o IFIX e sobre aí as criptomoedas, mais precisamente sobre Bitcoin. Se a gente pegar, pessoal, aí no longo do ano, a gente vê um crescimento bacana aí do Ibovespa. O Ibovespa já está crescendo aí mais de 17%, né? Quando a gente olha para o IFIX, que é o indicador que mede aí a respeito dos fundos imobiliários, a gente já tem um crescimento aí bem menor do que a Ibovespa, né? Um crescimento aí de 3,52%, mas tem sim um crescimento. Mas pensando nos fundos imobiliários, a gente sabe que o principal desejo de todos de ter o fundo imobiliário é aquela renda passiva todo mês, né? Então, fundos imobiliários pagam dividendos aí todo mês e é isento de imposto de renda, então é um dos motivos aqui mais bacanas para a gente estar investindo, mas ele também teve valorização, né? Então, a maioria dos fundos imobiliários aí no ano 2026 teve sim uma valorização, mesmo que pequena, mas sim teve valorização. E as criptomoedas aí, puxando pelo Bitcoin, teve uma desvalorização aí de mais de 20%, né? Então, para quem investe aí em criptomoedas, está vendo um pouquinho a carteira sem graça, e o Bitcoin está sangrando em termos de resultado, em termos de desvalorização. As outras criptomoedas realmente são puxadas por ele. Então, foi um cenário aí que até o ano, eu olhando nessa última semana, eu quis e estou passando aqui para vocês nesse vídeo, para que vocês vejam o quão importante realmente é a diversificação. Se você estivesse investindo aí só em criptomoedas, assim, pelo menos no Bitcoin, você estaria aí com a desvalorização de mais de 20% da sua carteira. Mas se você já colocou ação, tem ações aí, por exemplo, nesse janeiro e fevereiro de 2026 com mais de 50% de valorização, mais de 30%, mais de 20%. Tem aquelas que desvalorizaram, sim, como todo tempo, né? Mas teve bastante valorização. Então é muito importante esse equilíbrio na sua carteira. Então, eu vou abrir aqui o site do Investidor 10 para mostrar para vocês qual é a ação que aí a gente consegue ter essa valorização de 100 para 168, de 1.000 para 1.680. Então, vem cá comigo. Então, aqui no site do Investidor 10, pessoal, quando a gente entra aqui, em ações e vem aqui, nas mais baratas de Graham, você clica e a gente vai conseguir ver aqui o acesso de toda uma listagem de ação que, segundo o Graham, tem aqui as suas valorizações, tá? Por exemplo, aqui, essa ação da Light está com a upside aí de Graham de crescimento de 829%. Ou seja, o preço atual dela está R$ 4,92
para R$ 45,73, tá? Mas assim, essa não é a ação, aqui é apenas o conceito de como você pode estar analisando já essa interface dentro do Investidor 10. Mas aí, pessoal, uma coisa que eu gosto de olhar bastante é o seguinte, ó, se você já é um investidor ocupado, você sabe muito bem que eu, Vanucci, gosto de olhar muito para o patrimônio. Então, assim, patrimônio, na minha concepção, é o primeiro indicador que é bacana da gente já olhar. Porque, assim, se uma empresa tem um patrimônio já bem baixo, cara, será que faz sentido realmente eu estar com essa empresa? Será que faz sentido eu pegar o meu valor, meu dinheiro e estar alocando e estar buscando realmente investimento nessa empresa? Eu, Vanucci, não acho legal e eu não considero isso nas minhas análises. Então, assim, ó, se você está vendo aqui, ó, você está vendo que não tem o indicador de patrimônio, né? Então, aqui eu venho aqui em customizar, que é onde a gente consegue estar fazendo a separação dos indicadores, ó. Eu vou colocar aqui, ó, patrimônio líquido, beleza? Vou colocar aqui também o segmento, para que a gente identifique a questão dos setores que eles se encontram. Vou tirar aqui a valorização dos últimos 5 anos, vou tirar aqui o P sobre VP, vou diminuir um pouquinho dos indicadores para ficar um pouco mais direto, tá, pessoal? E vou colocar aqui, deixar só os dividendos, por exemplo. Salvo, ó, e aqui eu fico com os 3 indicadores para a gente poder estar fazendo essa análise junto com o principal motivo aqui do vídeo, que é o GARRA. Beleza? Então, pessoal, quando a gente começa a analisar aqui, ó, do maior para o menor, a gente consegue ver várias ações, né? Talvez ações conhecidas de vocês, ações também não conhecidas. Então, a gente consegue analisar e o que eu já olho? Eu já olho aqui, ó, para essa coluna de patrimônio. Eu sei que de Grarra está do maior para o menor, mas aqui, ó, está variando. Ó. Essa ação aqui, por exemplo, ó, Electro Aço Autona, tem um patrimônio de 356,37. Porém, ó, quando a gente já vem para o outro aqui, ó, do Banrisul, já tem um patrimônio maior, mas segundo Grarra, já está crescendo, tem um potencial de crescimento menor do que a Electro, né? Então, assim, ó, quando a gente vem olhando para patrimônio, olha só que bacana, na casa dos bilhões é onde eu já começo a olhar, pessoal. Mas assim, ó, 1,29 bilhões, 8,31 bilhões, vou descendo, vou olhando, ó. A Petro Recôncavo aqui, ó, por exemplo, ó, 4,56 bilhões da parte de petróleo, exploração, refino e distribuição, tem aí, ó, 119%, uma empresa bem bacana, inclusive, estou estudando sobre ela, mas depois eu posto aqui um vídeo para vocês sobre. Quando a gente vem descendo mais um pouco, a gente chega aqui na Eucatex, aqui, ó, empresa que trabalha com a parte de madeiramento. No meu ramo, eu sou CLT, trabalho na parte de material de construção, então tem um bom conhecimento aqui sobre a linha da Eucatex. Quando a gente desce mais um pouquinho, tem a parte de bancos, ó, bancos bem importante também. E quando a gente desce mais um pouco, encontra energia elétrica também com a ISA aqui, ó, na parte de 81% de Grarra, muito bom também, inclusive. Mas aí, ó, descendo um pouquinho mais, a gente chega na Petrobras. Olha só, pessoal, 68% o upside aqui de Grarra. E quando a gente olha o patrimônio, ó, patrimônio de 422 bilhões de reais, ou seja, uma das top 5 de patrimônio dentro do nosso Ibovespa, tá? Dentro da nossa Bolsa de Valores, tá aí com dividend yield aí de 8,14%, tá bom? E tem aqui, ó, segundo o Graham, um valor de upside de 39,51, que é o valor que hoje ela está, no momento que eu estou gravando esse vídeo, e o preço justo, segundo o Graham, seria R$ 66,61. Quando nós clicamos aqui na Petrobras, a gente consegue já ir para a sua página com seus indicadores, beleza? Então, ó, pessoal, a Petrobras, ela é uma empresa gigantesca aqui na nossa Bolsa de Valor. É uma empresa que realmente está há muito tempo aqui com a gente. A única observação que eu falo sobre ela é a principal, assim, em termos de você já ter conhecimento, ela é uma empresa estatal, ou seja, tem a mãozinha do governo aí nela. Então, na questão de resultado, então, se você lembra bem aí nos últimos anos, aí eu acho que 4, 5 anos atrás, tivemos aí algumas oportunidades, troca de presidência na Petrobras, então tudo isso aí influencia. Então, pelo fato de ser estatal, é uma observação, é um asterisco que você deve ter com a Petrobras, beleza? Mas assim, em termos de indicadores, pessoal, olha só, no ano aqui de 2026, ela tem um crescimento aí ó, de 27%, tem um crescimento aí acima de
10% em relação ao Ibovespa. Então, isso aqui é muito bom, tá numa crescente. A gente vê aqui, pessoal, que ela tem um P sobre VP, que é preço sobre o valor patrimonial, aí de 1,20, ou seja, eu, Vanuto, considero até 1,20 bacana de você comprar, tá? Aqui, quanto menor, melhor. E se tiver abaixo de 1, sensacional. Você está comprando uma empresa que tem um valor patrimonial muito forte em relação a ela, tá bom? E aqui, quando você pega aqui, pessoal, o PL, você tem aqui o preço sobre o lucro. Então, 6,54. Esse valor aqui, quanto menor, também melhor, porque assim, se esse valor sobe muito, é porque ela está muito cara. O preço dela está no numerador. Então, esse valor está muito maior comparado com o seu lucro. Porém, quando ela está baixa, significa que o denominador, que é o lucro, está muito maior. Mas o lucro é aquilo que eu quero, aquilo que você tem que querer quando você está investindo em uma empresa. Beleza? Então, pessoal, quando a gente olha aqui, por exemplo, ó, a rentabilidade da Petrobras, ela está, no primeiro mês aqui, 8,86, nos últimos 3 meses 27, em um ano 14%, 2 anos 23, nos últimos 5 anos aí, a rentabilidade de 514, nos últimos 10, 2.624. É uma empresa muito rentável, tá bom? Com Grarra aqui, como a gente viu anteriormente, de 39,33 para 66,61, então isso é sensacional, muito bom, a gente consegue ter essa valorização dentro da ação, beleza? E aqui, mais alguns dos indicadores. Um dos indicadores aqui que eu quero, quando eu estava analisando, eu vi e achei muito interessante, é aqui, pessoal, olha só a dívida líquida sobre o patrimônio. Significa o que aqui, pessoal? Por estar abaixo de 1, significa que o meu patrimônio está muito acima da minha dívida líquida, ou seja, esse valor está muito baixo. Então, isso é legal, porque eu tenho uma empresa com dívidas controladas, e isso é bacana. Se isso aqui começar a aumentar, aí a gente já sabe que tem que ter um ponto de atenção, tá bom? Então, pessoal, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Atenção para o estudo. Aqui é apenas uma análise, pessoal, do quão você realmente pode ter de caminho. A Petrobras, nesse momento, e segundo o Graham, é um dos caminhos que a gente pode ter para se investir, ou seja, para começar a estudar. Não é nenhuma indicação de compra, mas sim é uma indicação de estudo para que você possa estar utilizando aí para começar os estudos e começar seus investimentos. Beleza? Se você ainda não se inscreveu, se ainda não deu like aqui no vídeo, já dá o like, espero que tenham gostado, já indica para o amigo, já indica para o familiar. Então vamos juntos aí de mãos dadas em busca da nossa liberdade financeira. Tchau, tchau, grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo aqui no canal do Investidor Ocupado. Tchau, tchau.